Policial civil e uma enfermeira ficaram feridos após um acidente envolvendo uma viatura e um carro. Foi na cidade de Damião. O carro bateu de frente. Pá! Meu amigo, foi de frente. A porrada foi grande. Foi no Curimataú paraibano. O doutor Yasley Almeida enviou um vídeo explicando a situação. Coloca aqui na tela, vai. Segundo as informações preliminarmente levantadas, a condutora do veículo, uma enfermeira de 27 anos, acabou sobrando em uma curva e invadindo a contramão de direção, vindo a se chocar frontalmente com uma viatura policial que vinha em sentido oposto, sentido Damião/Santa Rosa, após diligências realizadas naquele município. Após a colisão, os veículos foram arremessados para as margens da rodovia da pista de rolagem, sendo assim acionado as forças de segurança para prestar os devidos socorros e assim assegurar o local, isolando até a chegada da perícia. Como a vítima, condutora do veículo, ficou presa nas ferragens, foi necessário aguardar o devido socorro da equipe do SAMU para estabilizá-la e, a partir daí, socorrê-la imediatamente para o Hospital de Traumas de Campina Grande. Mas, felizmente, ela saiu consciente, dialogando com a equipe do SAMU. Já o policial civil que conduzia a viatura saiu só com escoriações e um corte na testa e no nariz, mas também foi conduzido ao Hospital de Traumas de Campina Grande para uma reavaliação médica e realização dos exames necessários. Após, com a chegada da perícia científica, está sendo devidamente realizado toda a perícia relativa à dinâmica do acidente para a produção do laudo pericial, para assim identificar as causas e como, de fato, o acidente ocorreu. E a Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral, está prestando toda a assistência às vítimas desse acidente. Agora nós vamos ao Hospital de Trauma de Campina Grande, porque Marco tem mais informações desse acidente. Quem já foi liberado lá, a informação que o policial recebeu alta, mas a enfermeira está internada no Hospital de Trauma de Campina Grande. Vamos saber com o Marco Aurélio, direto de Campina Grande. Marco, direto aí do Hospital de Trauma, Marco. Cidade em Ação, com Samuca Duarte. Olá, Samuca, bom dia a você e a todos que nos assistem através do Cidade em Ação. Na tarde de ontem, Samuca, deu entrada no Hospital de Trauma de Campina Grande uma mulher de 27 anos após colidir o seu veículo de frente com uma viatura da Polícia Civil. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da cidade de Picuí, estando aqui internada em estado grave. Mas quem vai nos trazer os detalhes a respeito da situação dessa paciente muito jovem é o doutor Sebastião Viana, que é diretor-geral desta unidade hospitalar. Doutor, a paciente passou por cirurgia e o estado é grave. Exatamente, Marcos. A paciente chegou à unidade hospitalar vítima de um politraumatismo, chegou na nossa sala vermelha, foi diretamente liberada após os exames para o bloco cirúrgico, onde passou por 2 procedimentos. Uma laparotomia exploradora, que é acesso à cavidade abdominal, operada pela equipe de cirurgia geral da unidade, e pelo procedimento através da equipe de bucomaxilofacial. Porém, o paciente, apesar do estado ser extremamente delicado, ela está em unidade de recuperação pós-anestésica ainda, sob os cuidados de anestesista, enfermeiro, técnico de enfermagem, passando por outros exames para controle, e após a estabilização do quadro dela, é que é encaminhada para uma UTI. Doutor, ela também teve um trauma de crânio encefálico? Isso, ela teve um TCE, que é, como você bem disse, um trauma crânioencefálico, mas não precisou de abordagem cirúrgica para esse TCE, visto que esses pacientes politraumatizados, eles têm fratura de crânio, tem de tórax, de abdômen, pelve, entre outros. Não passou por nenhum procedimento do ponto de vista da ortopedia, mas teve essas 2 especialidades, que é a cirurgia geral e bucomaxilofacial, que passaram por procedimento cirúrgico.
Paciente grave, apesar de ter entrado aqui numa situação muito delicada, mas toda a assistência devida está sendo prestada a ela. Paciente jovem, paciente que tem reserva, então a gente consegue otimizar cada vez mais o tratamento dela. É um quadro delicado, a paciente está com medicação, que nós chamamos de noradrenalina, para aumentar a pressão arterial. Manusear esse paciente, transportar demais esse paciente até ruim, muitas vezes até fazer um exame de tomografia de controle. Pode ser que não seja um momento ainda, claro que a toda hora a paciente pode evoluir bem para um estado melhor ou pior, então a gente tem que ficar sobre essa vigilância. Após esses cuidados, os primeiros cuidados em URPA, que é a Unidade de Recuperação Pós-Anestésica, ela será encaminhada para a UTI. Inclusive, doutor, aproveitando esse momento, o senhor assumiu recentemente a direção-geral do Hospital de Trauma de Campina Grande, que é a maior unidade hospitalar do governo do estado. Qual a expectativa e quais são as palavras que o senhor pode deixar para todo o público que precisa desta unidade? Extremamente grato, né, e lisonjeado pela essa nomeação do governador João Azevedo, por acreditar no nosso trabalho, acreditar na minha pessoa. Eu costumo dizer que essa unidade hospitalar, ela não se chama Hospital de Trauma de Campina Grande por acaso, né? Nós somos uma equipe multiprofissional, não é só e somente só o Dr. Sebastião Viana, nós temos uma equipe que pode nos aparar nessa unidade hospitalar. Os planos são otimizar o que já vinha sendo feito desde outrora, desde o tempo de Dr. Geraldo, que essa unidade hospitalar tem uma nova cara, a gente sabe, um novo cenário. Passou pela gestão de doutora Ingrid, uma excelente gestora, me ajudou e me ajuda bastante, foi uma verdadeira mentora por todos esses anos aí. Estava há 2 anos e 4 meses na diretoria técnica dessa unidade, então conheço cada centímetro cúbico dessa unidade e agora, alçando voos mais altos na diretoria geral dessa unidade, posso dizer a vocês que me sinto extremamente confortável, sei do desafio, sei o quanto é difícil, não é fácil gerir o maior hospital do estado da Paraíba com maior fluxo de 250 a 300 atendimentos dia, com mais de 6 mil cirurgias por mês, que muitas vezes a gente atinge essa marca, com mais de 900 cirurgias por mês que a gente atinge essa meta aqui, geralmente nessa unidade hospitalar, mas me sinto pronto, sou um eterno soldado do governador João Azevedo. Quais são os casos especificamente que o Hospital de Trauma de Campina Grande atende? Nós atendemos todos os tipos de trauma, sejam eles traumas de moderada intensidade ou de alta intensidade. Nós orientamos, inclusive, foi bom você fazer essa pergunta, traumas mais leves, traumas, bateu uma mão, bateu um pé, ficou com um inchaço, procure unidade de pronto atendimento, procure o Hospital Pedro I, que agora oferta um serviço de ortopedia, a cidade de Campina Grande é quem ganha com isso, a verdade. E os traumas mais complexos, trauma crânioencefálico, esses traumas mais graves, sim, vir para o Hospital de Trauma. Pacientes clínicos, são pacientes vítimas de picada de animais peçonhentos, procurar o Hospital de Trauma de Campina Grande. Nós temos o Ciatox, que é um convênio que nós temos com a UEPB, que tem especialistas para todo tipo de picada de animais peçonhentos, seja essa também de picada de cobra, picada de escorpião, entre outros. Os pacientes vítimas de acidente vascular cerebral, que nós chamamos de AVC, eles devem vir e têm que vir para essa unidade hospitalar para que tenham o primeiro atendimento, nem que a gente possa contrarreferenciar para outra unidade. E os pacientes que vomitam sangue, que nós chamamos de hemorragia digestiva alta, e os pacientes que defecam sangue, que nós chamamos de hemorragia digestiva baixa. Esse é o perfil do Hospital de Trauma de Campina Grande. Reiterando, paciente que tem uma dor de cabeça, que tem febre, que tem tosse, que tem uma dor na coluna, uma dor lombar, uma dor nas costas, uma dor nas pernas, qualquer tipo de dor, por favor, procurar uma unidade de pronto atendimento, visto que o nosso hospital já é um hospital superlotado e você vai também nos ajudar a dar um tratamento melhor para aquelas pessoas que aqui já estão. Doutor, por quem compõe a direção do Hospital de Trauma de Campina Grande, além da sua pessoa? A direção geral agora, na minha pessoa, Sebastião Viana, a direção técnica, que vai ser ainda nomeada pelo governador João Azevedo, que era o cargo que eu exercia até então eu estou acumulando a direção geral e técnica interinamente, né? A direção administrativa, que é Dr. Pedro II, que é advogado, que é extremamente importante para essa unidade hospitalar, visto que ele conhece toda a parte administrativa dessa unidade hospitalar. A chefia do núcleo médico, que é Fabrícia, a chefia do RH, que é Fabrícia, que ela compõe aí contempla na realidade todos os funcionários dessa instituição. A chefia do núcleo médico, que já foi interinamente nomeado, que é o Dr. André Pinto, que é otorrinolaringologista,
que ele faz parte agora da unidade hospitalar, um médico, um amigo, uma pessoa extremamente solícita, extremamente técnico. Então, toda essa conjuntura da nossa direção são pessoas que vêm somar. Nós também temos uma gerente administrativa dessa unidade hospitalar, que é a doutora Juliana Moraes, que ela é fisioterapeuta, mas também é administradora, que é quem também nos ajuda a compor toda essa unidade. É uma unidade gigantesca. A gente, se não tivermos um time muito bom, um time coeso, um time que ande junto, a gente não consegue fazer essa grande nave funcionar. Teremos novidades na sua gestão e investimento? Sim, o governador João Azevedo é um verdadeiro investidor da saúde e a gente bem sabe, foi mais de R$1,5 bilhão investido em Campina Grande, não só em saúde, mas entre outras infraestruturas. Nós tivemos a aquisição recentemente, no mês de setembro, da hemodinâmica, né? Era um vazio assistencial que a gente tinha nessa região, todos os pacientes eram encaminhados para o Hospital Metropolitano, agora existe aqui no Hospital de Trauma. De setembro para cá já fizemos mais de 1.000 procedimentos, ou seja, foram mais de 1.000 pacientes beneficiados com cateterismo de urgência, angioplastia de resgate, até neurointensivismo, que é um procedimento extremamente delicado que vai com catéter até o cérebro para colocar um stent ou fazer um clampeamento de um vaso, alguma anomalia vascular que possivelmente poderia trazer esse paciente a ter um AVC. Além da hemodinâmica, nós também temos a ampliação da CAF aqui nessa unidade hospitalar. Ontem chegou um raio-x novo nessa unidade hospitalar, um raio-x digital, que vai dar mais precisão no diagnóstico para os médicos. Quando muitas vezes se solicitava uma radiografia simples, não tinha muita precisão, pediam uma tomografia. Então está chegando muita coisa, o governador tem investido muito nessa unidade. Nós temos 2 videoendoscópios novos nessa unidade que chegou no ano passado. Temos 2 aparelhos de videolaparoscopia, aquela cirurgia que todos chamam de cirurgia de laser, né? A gente faz aqui na nossa unidade hospitalar. Então, assim, o Hospital de Trauma está muito bem equipado, nós não temos problemas de material. Algumas coisas, claro, que nós precisamos ajustar, porque é um hospital público, um hospital que tem mais de 10 anos, talvez mais estrutural, mas o corpo clínico é muito bom e a estrutura é excelente. Muito obrigado, doutor, pelas informações. O Hospital de Trauma de Campina Grande, como falei anteriormente, é a maior unidade hospitalar do estado da Paraíba, de portas abertas, atendendo 24 horas. Portanto, voltamos com vocês nos estúdios do Cidade em Ação.